Está começando mais uma edição da nossa dose diária de saudade e nostalgia, o Arquivo 21, que você tanto gosta, eu sei. O Padre Eduardo, desde o início do sacerdócio, foi muito inspirado em anunciar boas notícias. Por isso já existiu aqui na casa, como você que acompanha o Arquivo 21 já sabe, o programa Boas Notícias. E hoje eu quero mostrar um programa onde o Padre Eduardo falava sobre fé e confiança. Ele vai usar uma comparação muito interessante. Será que a gente tem a mesma autoridade de expulsar o mal de nossas vidas, assim como um juiz expulsa um jogador de campo, por exemplo? Fiquei curioso para ouvir, vamos ver. Você lembra daquela música Como São Belos, daqueles que anunciam a palavra de Deus? E você sabe, porque os pés dos evangelizadores são belos, está aqui na palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, diz o seguinte: a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então, para ter fé, é preciso ouvir alguém falando, alguém pregando, anunciando as boas notícias. E este anúncio deve ser baseado na palavra de Cristo, com a Bíblia na mão, citando a palavra de Deus. Se o pregador está com muita palavra de Deus, com muitas citações da Bíblia, então o nível da inspiração dele vai aumentar bastante. Por exemplo, se na sua família tiver pessoas que não acreditam muito, é difícil você dar uma mensagem lá na sua casa, o que você pode fazer? Leve outras pessoas para almoçar, para jantar e fale para aquelas pessoas antes. Fale de Deus para todos nós. Anuncie Jesus. Dá o seu depoimento para todos nós. A fé provém da pregação, do depoimento, do testemunho, e esta pregação, esse depoimento, se exerce em razão da palavra de Cristo. O nosso ministério na televisão é de falar de Deus. E a palavra de Deus é como uma semente que vai cair no coração de muitas pessoas. E a fé das pessoas vai aumentar. E muitas pessoas vão perceber que estão com saudade de Deus. É melhor ter comunhão de novo com Deus, fazendo uma boa confissão e recebendo Jesus na comunhão. Estas são as palavras de salvação que nos alimentam profundamente. Nós temos falado nesta série sobre o dom da fé. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos nas promessas que Deus tem feito para nós. Eu gostaria agora de abordar um outro assunto. Abre sua Bíblia para Lucas 17. Versículos 5 e 6. Lucas 17, versículo 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, quer dizer, este tamanho assim, se tiver um pouquinho de fé, se acreditar um pouquinho, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A fé está ligada com a autoridade, porque a palavra aqui é
arranca-te. Imperativo, é uma ordem de autoridade. Quer dizer que se você tiver um pouquinho de fé, acreditando que você tem autoridade, você não vai pedir, você vai mandar. Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esta passagem de Lucas 17 está semelhante a uma passagem de Mateus 17, versículo 19 e 20. Mateus 17 e 19. Os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Os apóstolos estavam tentando expulsar o demônio e não conseguiram. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. É uma coisa pedir, por favor, Senhor Jesus. E é outra coisa, utilizando a autoridade, expulsar. E muitos de vocês têm pedido, implorado, e não expulsam, não usam autoridade. Por exemplo, o juiz de futebol, ele tem autoridade, ele dá o cartão vermelho e o jogador tem que sair de campo. A mesma coisa conosco. Utilizemos a autoridade. No caso, por exemplo, de uma pessoa viciada, uma pessoa amarrada e presa em qualquer vício de orgulho, vício de drogas, de imoralidades, você pode dizer: saia daqui, transporta-te daqui, em nome de Jesus, com o poder do sangue de Jesus, eu declaro a sua libertação em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Neste caso, os apóstolos estavam tentando expulsar o demônio e não acreditaram, por causa de vossa falta de fé, que tinha autoridade. Nem um pouquinho acreditaram que tinha autoridade. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, às vezes uma pedra, uma divisão, uma separação, uma mágoa, um ressentimento, um vício de bebida, e nós podemos e devemos expulsar. Transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. Quando jejuamos, temos mais comunhão com Deus. Quando oramos, escutamos mais a voz de Deus, estamos com mais contato com Deus. Acreditamos que Deus está conosco e com poder e autoridade de Jesus Cristo expulsamos todo o mal. Eu acostumo dizer para as pessoas com medo, preocupação, depressão, confusão, pessoas viciadas: põe a mão aqui na Bíblia. Repete depois de mim. Vamos fazer isso agora? Repete. Eu renuncio a todo o mal. Eu renuncio a todo o meu pecado. Eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Eu renuncio a todo pacto. Renuncio a toda aliança que eu pudesse ter feito com Satanás. Que o preciosíssimo sangue de Jesus seja derramado sobre mim. Creio que Deus é meu Pai.
creio que Jesus Cristo é meu Deus e meu Salvador. Jesus Cristo é meu Rei. Eu me entrego radicalmente a Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Pelo poder do sangue de Jesus, eu expulso de mim todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu falo para as pessoas deprimidas, mande embora a depressão. Põe a mão na Bíblia e diga, pelo poder do sangue de Jesus, eu expulso de mim toda a depressão. Quando você não conseguir dormir, pega a Bíblia, põe a mão na Bíblia, diga, eu expulso de mim toda a carga negativa, toda preocupação, toda mágoa, toda impureza, eu expulso de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia o Magnificat. Na confusão na vida, na preocupação, quando você está no meio de uma agitação, está no barco e o vento é contrário, põe a mão na Bíblia e diga, eu expulso de mim todo o mal, em nome de Jesus, com o poder do sangue de Jesus. Que a vitória da cruz de Jesus seja aplicado a mim. Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mulher de pouca fé, porque não acreditou que você tinha autoridade para acalmar aquele mar, aquelas ondas e aquele vento. Jesus disse para você, toda a autoridade no céu e na terra foi me dado. Ide com autoridade, reze com autoridade. Você sente mal na sua casa, sente uma agitação naquele colchão, aplique a vitória de Jesus. Diga, eu convoco todos os santos anjos para minha casa. Que meu lar, este colchão, esse travesseiro, seja abençoado, que a bênção de Deus seja aplicada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Jesus Cristo reine sobre esse lugar. Eu expulso toda tentação, todo o mal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos ama. Deus nos quer bem. Acreditemos mais em Deus. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos a sua bênção. Nós queremos acreditar que você, Pai, nos abençoe. Que Jesus Cristo está conosco. E nós acreditamos que temos autoridade e utilizamos a sua autoridade. Como o guarda pode parar um caminhão, como o sacerdote tem autoridade, nós temos autoridade. E expulsamos todo o mal. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Olha só que interessante o Padre Eduardo nos ensinando que o dom da fé está totalmente interligado com a autoridade. E que Deus nos ajude a usar esta autoridade nas tomadas de decisões da nossa vida. O Arquivo 21 de hoje vai ficando por aqui, então te espero no nosso próximo encontro. Até lá!